Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa A Semana com Salomão Moiana. É sempre assim, aos domingos, fazemos aqui a resenha daquilo que foram os principais temas da semana. Salomão, mais uma vez, boa noite. Boa noite. Antes de avançarmos aqui para os temas que elegeu para fazer o comentário, vamos ao facto da semana. Bom, eu tenho um fato da semana que se calhar já está fora da semana. É que recentemente houve o dia da Gorongosa, o dia da Vila da Gorongosa. E um dia festivo. Gorongosa é um município que está na província de Sofala. E nesse dia as pessoas estão livres de fazer as suas diferentes manifestações de alegria por ocasião do dia, não é? Como aconteceu recentemente o dia da Manhiça, o dia de... Quer dizer, as nossas vilas têm os seus dias. A coisa que me faz falar do dia da Gorongosa é que nesse mesmo dia houve uma mancha muito grande porque a polícia decidiu investir contra os manifestantes que também celebravam o dia da Gorongosa. Só que eles tinham fardamento, tinham roupa do MDM, eram do partido, o Movimento Democrático de Moçambique, que são residentes da mesma vila. E estavam a festejar o seu dia à sua maneira, como um partido político. E foram alvejados a tiro, gás lacrimogêneo, traduziu-se em feridos, internados no hospital. Quer dizer, um dia de festa, a polícia não é capaz de medir e fazer uma pequena contenção em relação às manifestações de um partido político, sabendo que se fosse outro partido político, a mesma polícia ficaria muda, não ia haver nada. Quer dizer, nós não podemos fazer desta maneira. E pior ainda, o MDM, Caio Maputo, é parceiro do presidente da República para encontrar caminhos da paz. Em Gorongosa, é um animal a abater. Não faz sentido. Eu penso que isso tem que ser corrigido. Nós não podemos ter um país em que os únicos que podem se manifestar espontaneamente, sem pedir ninguém, sem informar a ninguém, são os do Partido Frelimo. Os outros carecem de submeter a uma burocracia estonteante, que até é violadora da Constituição da República, que diz que o direito à manifestação não carece de autorização, carece apenas de comunicação. E o comandante distrital da PRM em Gorongosa diz que foram impedidos porque eles não pediram autorização. Desde quando é que se autoriza uma manifestação? Então, eu penso que isso não fica bem. Não podemos estar aqui a 2 ou a 3 velocidades. Aqui, a nível da presidência, os partidos estão aí a tomar café com o chefe do Estado, porque nós somos parceiros, estamos a embarcar num diálogo inclusivo, e as tantas, quando chega a Gorongosa, já não estamos a embarcar no diálogo inclusivo. Eu penso que o comandante-geral da polícia não pode continuar a permitir estas atitudes, sob pena de ser tido como estando contra os esforços do presidente da República, que é o seu comandante-chefe, de estabelecer um clima de reconciliação nacional. Não faz sentido que o presidente da República esteja com os presidentes dos partidos todos num esforço de reconciliação e que os elementos desses mesmos partidos que estão aí só servem chamboqueados na base. Então, isso não faz sentido. Até isso pode criar clivagem nos partidos. A dizer que aquele senhor presidente, o Lutero Simango, está sentado com o Chapo e nós estamos aqui a ser baleados. Isso não pode ser. Eu penso que é uma atitude antidemocrática, uma atitude que não pode ser permitida no nosso país. Os partidos políticos devem ter liberdade de se manifestar. E pior ainda, não era uma manifestação de reivindicação, é uma manifestação de apoio ao dia da Gorongosa, que é o dia deles. Eles são residentes em Gorongosa. Quer dizer, manifestam para apoiar só porque tem camisetas do MDM, então é preciso disparar contra ele. Isso não faz sentido. É um absurdo total e é uma vergonha para o nosso país. Não podemos continuar assim. Exato. Ficou aqui então o facto da semana, que foi eleito aqui por Salomão Moiana. Então vamos avançar então, Salomão, para os temas
da semana. Começarmos mesmo pelo encontro entre Daniel Chapo e Venâncio Mondlane. Bom, eu acho que foi um encontro muito significativo. Houve um comentarista, um participante de uma televisão ontem, acho que foi na quarta-feira à noite ou na quinta à noite, a dizer que não foi nada aquilo, porque o outro não houve consenso, aquilo não teve consenso. Quer dizer, não é bem assim. Primeiro, ninguém disse se houve consenso ou não houve consenso. O que foi dito é que os dois políticos encontraram-se num clima bastante ameno e falaram dos problemas do país. E falaram até, nomeadamente, de alguns problemas concretos. Falaram da situação da violência que prevalece a nível da base e tomaram medidas para tentar estancar a violência política mútua entre os apoiantes de um e do outro grupo a nível da base, não a nível superior. Falaram também da possibilidade de se resolver o problema dos detidos no âmbito da amnistia. No âmbito da amnistia, não, no âmbito das manifestações. Inclusivamente foi falado da possibilidade de uma lei de amnistia no futuro. Depois o comentarista que eu estou a referir diz, não pode haver lei de amnistia, porque o presidente já disse que há de haver indulto. Não pode. Quer dizer, parece que ele está preocupado em limitar a conversa que o presidente teve com o Venâncio. Quer dizer, o presidente está aberto a todo o diálogo. E ainda por cima, a coisa mais importante que me dá confiança neste encontro é a presença de alguns pesos pesados da nossa história. A presença do constitucionalista professor Dr. Oscar Monteiro. A presença do constitucionalista Teodoto Ngwane. Duas pessoas incríveis em termos de conhecimento da Constituição e da seriedade como políticos. A presença de Luiz Bernardo Ngwane, uma figura emblemática da nossa história. A presença do Dr. Narciso Matos, uma pessoa de alto carisma também, e muito peso político e muita racionalidade junta. E a presença mesmo dos bastonários da Ordem dos Advogados. Essas pessoas não podem estar ali para brincar aos berlindes com o Venâncio e com o presidente Chapo. Estão ali a resolver o problema do país. E a presença daquelas pessoas é que nós cá fora estamos a criar dificuldades que eles ainda não nos apresentaram. Dizer que isto não pode, aquilo não pode. Mas está aí o Dr. Oscar Monteiro, que é uma pessoa que, em termos de direito, e está aí o Dr. Teodoto Ngwane, que, em termos de direito, pode nos dizer o que é que pode e o que é que não pode. Nem lhes perguntamos o que é que pode e o que é que não pode, corremos cá fora, dizer, não, aquilo aí não foi nada. Não, nós não devemos ter a cultura de descredibilizar eventos importantes para a nossa construção nacional. E penso que este foi, para mim, este encontro que houve, acho que foi dia 20, dia 21 deste mês, acho que foi mais importante, o encontro mais importante que este ano já aconteceu, em termos políticos. O encontro mais importante para mim, este ano, 2025, não estou a dizer que é o único que vai ter acontecido até o fim do ano, porque não sei os outros, mas este, para mim, em termos de significado, é o mais importante. Agora, há muitas coisas que nós estamos aqui a dizer, eles não disseram. Nós estamos a calcular, tendo em conta a qualidade dos sujeitos que estiveram presentes no encontro. Mas, de toda maneira, as poucas coisas que transpareceram cá fora dão a entender que se as duas partes continuarem com este ritmo de conversa, nós podemos ter um país mais pacificado, um país mais inclusivo do que falar um aqui, falar outro ali. Eu penso que foi muito importante este encontro, extremamente importante. E suavizou muitos sentimentos de agressão mútua que existem aqui no nosso país. E é isso que se pretende. O que se pretende é que, muita gente está preocupada com o Venâncio já não tem protagonismo. Isso não é importante. O mais importante é que
o Venâncio e o Presidente da República estão a colaborar para termos um país organizado, um país pacífico, um país unido, um país reconciliado. Isso é que é o mais importante. O resto, o que ganhou este, o que ganhou aquele, ganhamos todos. Ganha o país, ganha a nação, construímos um país em conjunto. E a minha coisa mais emblemática no encontro é a presença das figuras que eu mencionei. São as figuras que construíram este país, são as figuras de quem nos inspiramos para fazer o pouco que tentamos fazer. Nós copiamos o exemplo deles, tentamos copiar aquilo que eles foram, a sua verticalidade, o seu conhecimento profundo dos assuntos, e penso que o seu presidente Chapo opta por esta linha, trabalhar com essas pessoas, está em condições de fazer coisas maravilhosas para o país. Porque são pessoas que nos últimos 20 anos ou 30 anos foram isoladas, foram afastadas do cenário político, foram isolados, acantonados no canto, para não aparecer em eventos oficiais de grande magnitude como este em que eles apareceram. E como é que fica aqueles G10, G7, esses dos partidos, como é que fica? Então? Aqueles continuam a fazer o seu papel através da sua comissão técnica que já foi criada. Este encontro do Venâncio, quanto a mim, não anula a existência daquela comissão técnica, daquele grupo que foi constituído. E eu já dizia no outro dia, que era possível o presidente Chapo trabalhar com todos, trabalhar com aquele grupo, a maneira daquele grupo, mas também trabalhar com este grupo, com o Venâncio, para encontrar vários entendimentos. E mais, o que me encoraja mais é que as propostas que aqueles ali, daquele grupo, vão fazer, seria muito bom que depois de estarem feitas, passassem pelo crivo, pela revisão científica de um doutor Oscar Monteiro, de um doutor Teodato Nguan, para ver o que estão a dizer essas propostas. Quer dizer, corremos o risco aí de termos um grupo dinamizador a fazer propostas para mudar o país. Então, de repente, vai mudar de acordo com este, com aquele, porque este aqui é meu filho, este é meu irmão. Não é isso. Nós temos que trabalhar com uma perspectiva nacional, uma perspectiva patriótica muito grande, muito elevada. Temos que ter uma fasquia muito alta. Nós não podemos rever uma Constituição para daqui a 2 anos dizer que esta Constituição precisa de revisão. Não podemos rever uma lei eleitoral para, antes da véspera das eleições, dizer que é preciso emendar um artigo aí. Não pode ser assim, como tem acontecido nos últimos 30 anos, em que todos os dias andamos a rever as mesmas leis. E algumas leis eleitorais são revistas durante a campanha eleitoral. Quer dizer, essa última que houve, essas 2 leis, a Lei 14/2024, de 23 de agosto, e a Lei 15, do mesmo dia, foram feitas em agosto. 23 de agosto, a campanha eleitoral começou no dia 25 de agosto. Quer dizer, no meio da campanha eleitoral, quando as brigadas dos partidos já estão nas províncias, nos distritos, a Assembleia ainda aprova uma lei para valer nessas eleições. Essa é uma brincadeira de mau gosto. Eu acho que se queremos trabalhar para um país organizado, um país sereno, devemos utilizar e aproveitar a disponibilidade destas figuras para nos educar, para nos apoiar, para nos construir. Porque tem conhecimento, tem uma utilidade que até sobeja, mas nós, muitas vezes, se calhar por causa da concorrência política, os mandamos passear. Dizemos que eles não são úteis porque senão vão nos desviar a maneira de pensar, Mas eu fiquei admirado pela coragem do presidente Chapo de os ter ali na mesa. Isso é muito importante. Vamos avançar com o nosso comentário. O segundo tema que o Moiano elege é o cerco cada vez mais ruidoso e violento ao Yusuf Mahamat. Depois da tomada das sedes provinciais, este grupo tomou a sede nacional. Houve uma tentativa do Yusuf Mahamat de nomear o general Dick como chefe de departamento dos assuntos sociais e para dialogar com esse, mas depois de dialogar com esse grupo aqui na sede nacional, ele renunciou imediatamente.
O Suf Mamad está no fim da linha ou não? Está. Já estava há muito tempo. Ele é que está a fazer isto, prolongar-se desnecessariamente. E na última sexta inventou a última, não? Mandou uma pessoa, um membro da comissão política, o tal, acho que é Saíde Fidelis. Ele era um comunicado que durou 2 minutos, quer dizer, deliberação da comissão política. E chega ali e diz que é moçambicanos, lá no gabinete deles, não na sede. A comissão política reuniu ontem e deliberou mandar a Associação dos Lutadores da Liberdade e Democracia, a COLD, convocar a sua Conferência Nacional. Terminou aí. Era este o comunicado, quer dizer, a Comissão Política da RENAMO reuniu na quarta-feira ou na quinta-feira e decidiu pedir à COLD ou mandatar a COLD para convocar a Conferência Nacional da COLD, da associação. Mas isso não diz nada, isso não aborda a questão de fundo. E eu penso que os apoiantes do SUF, aqueles que trabalham com ele, estão a subestimar a dimensão do problema. Mas o problema é muito grave, porque a RENAMO, como partido político, já não está funcionando. A única parte, o único setor que ainda funciona na RENAMO é a bancada parlamentar. Excluindo a bancada parlamentar, toda a RENAMO está paralítica há quase todo este trimestre a RENAMO nunca trabalhou. A única atividade que a gente assiste da RENAMO nas províncias é a queima de fotos do Suf Mamad, trancar a sede ou uma cena de pugilato entre os poucos apoiantes do Suf e aqueles que não apoiam o Suf. Portanto, eu penso que ele, e depois eu até me lembrei dele agora no domingo, dia 18, quando em Portugal terminou o processo eleitoral, quando terminou a votação. Antes de se completar a divulgação dos resultados, o secretário-geral do Partido Socialista, o doutor ou engenheiro Pedro Nuno Santos, vendo a situação em que o partido dele está a entrar, e ele próprio demitiu-se nesse dia. Diz que eu, a partir de agora, vou criar condições para que haja um congresso para eleger um novo dirigente, que já não posso ser eu. Eu não consegui aquilo que queria. Agora, aqui o Suf Mamad perde eleições, perde credibilidade, perde inserção na base, mas ele não sai. Quer dizer, resiste até as últimas consequências. Nem aparece em público para dizer qualquer coisa ao povo moçambicano, que espera muito dele, e aos vários membros da RENAMO pelo país, porque a RENAMO não são só aqueles ali. Aqueles ali devem ser os mais corajosos que conseguem vir sentar na sede. Há tantos outros na base que gostariam de ouvir o presidente. Eu lembro-me, há um mês atrás, estive na província de Gaza numa cerimônia fúnebre e as pessoas estavam lá da RENAMO, estavam a perguntar: doutor que vive lá no Maputo, tem visto o SUF? Eu disse: não, nunca vi, também nunca vi. Então, eu penso que é grave quando um dirigente de um partido ainda quer dizer, vendo que ninguém o quer, o único que se quer é ele. Quer dizer, isso já contraria todas as teorias políticas e tudo que temos visto ao nível do mundo, em que muitos dirigentes a nível internacional, muitos políticos, só por causa de uma pequena declaração mal entendida, até demitem-se, largam coisas. Só por causa de um pequeno... Agora, estas eleições, por exemplo, que tivemos agora no dia 18 em Portugal, foi por causa de um assunto, que aqui não seria assunto. Um assunto em que o primeiro-ministro, afinal de contas, tinha uma empresa que pagava avanço à família do primeiro-ministro. Quer dizer, a empresa é dele, é do primeiro-ministro que presta serviço. Agora, a confusão que há é que é possível que esta empresa esteja a beneficiar de um tratamento especial nos concursos do governo. Quer dizer, uma série de assuntos que aqui para nós não são assuntos.
Aqui você pode publicar na primeira página que o fulano está envolvido nisso, ele diz, não, eu não saio daqui. Então, pronto, é como o SUF. O SUF não tem partido neste momento. Ele deve estar a dirigir apenas aqueles, não sei se são 10 ou 15 membros da Comissão Política, são os únicos que ainda o ouvem, os outros já não estão a escutar o SUF. Pior porque ele, desde o ano passado para cá, nunca foi a nenhum distrito, nunca foi a nenhuma província, nunca foi visto a dirigir o partido. Portanto, praticamente, ele já não é presidente da Não está a RNAM. dirigir na clandestinidade. Não está ele não pode dirigir na clandestinidade. Ele já não é presidente da RNAM. A única coisa que ele está a fazer, ele está a impedir que se eleja outro presidente da RNAM. Não está a criar, não está a aceitar que se criem condições para haver outro dirigente da RNAM. O SUF já não é. E dá a entender este movimento que estamos a ver, na minha opinião, já não tem regresso. É um movimento sem retorno. É um movimento que já chegou ao fim. Quer dizer, já chegou ao fim do SUF. Concluiu que o SUF não tem capacidade. Não tem capacidade de se afirmar publicamente, não tem capacidade nem coragem de sair e ir à sede nacional do partido dele e dizer, vamos lá sentar, o que quer? E depois de calendarizar os passos subsequentes com eles. Ele não consegue. Não tem coragem, não tem poder e não tem capacidade. Agora, como é um partido como o RENAM, um partido de inserção nacional, há de sobreviver com um líder que fica escondido aqui na cidade do Maputo. Fica escondido, ninguém o vê, ninguém o ouve, não há nada. Os enviados dele que andam a tirar pequenos comunicados, estão a tirar comunicados esfarrapados, que ninguém os entende, ninguém os acolhe. Quer dizer, é uma desgraça total. E eu penso que o próprio presidente da RNAM, o SUF Momad, que não está tão doente ao ponto de não falar, devia tomar uma posição. Ou mandava um comunicado a dizer que demite-se e que, entretanto, pede que as forças da RNAM se unam e se organizem para, dentro de algum tempo, encontrar uma maneira de reorganizar o partido. Se calhar o SUF Momad confirma aquela tese de que a operação mais difícil em África é separar o dirigente da cadeia. Exatamente. É muito difícil. A cadeira dele está muito... Há muitas regiões, mas está a ser difícil. Não consegue. Mesmo os médicos tratam o SUF, não conseguem separar. Os generais estão ali. Não conseguem. Não conseguem sacar. Não conseguem. Vamos neste momento, se calhar, obedecer o nosso primeiro intervalo. Dizia, voltamos dentro de alguns instantes com a nossa segunda parte do A Semana com o Salomão Moiana. Até já. Na TV Cabo, todos os pormenores importam, porque a sua empresa importa. Importa a conectividade em fibra óptica. Importa a segurança de dados. Importa armazenamento na cloud. Porque cada detalhe importa. A TV Cabo traz para si serviços especializados, ajustados à medida do seu negócio. Com uma equipa pronta para responder às suas necessidades, terá sempre o melhor suporte e acompanhamento. TV Cabo Negócios. Soluções à medida, porque a sua empresa importa. A MBC-TV chega com toda a força, trazendo programas inovadores, entrevistas e reportagens que fazem a diferença. Através da TV Cabo, pelo canal 352. Poderá acompanhar informação e conteúdos que inspiram e conectam com uma programação feita à medida com toda a qualidade que você merece. MBC-TV, conectando o mundo. Mais uma vez, boa noite. Estamos de volta para a segunda parte do programa A Semana com o Salomão Moiana. Salomão, nessa segunda parte, vamos olhar também temas mais ou menos econômicos. Essa semana foi marcada também pela realização da Conferência Internacional da Hidroelétrica de Caurabassa, no quadro da celebração dos 50 anos, cujo momento mais alto terá lugar em Tete. Como é que avalia a HCB no meio do setor empresarial do Estado? Quero me parecer que parece é a única, ou das poucas empresas que ainda escapa à ordenha violenta, digamos assim, dos destruidores do bem público. Quando é por isso? Bom, eu penso que a HCB
é uma empresa que é uma empresa de bandeira, a verdadeira empresa de bandeira nacional. Sabe que no tempo em que a HCB estava, os portugueses tinham 82% da HCB, de 75 até agora, 2007, eu cheguei a não acreditar que era possível conversar, negociar, até reverter a situação. O Moçambique passar a ter 85%. E eles saíram a entregar. Então, essa foi uma grande façanha que aconteceu em 2007, sob a direção do presidente Guebuza. Isso é preciso ser reconhecido. Historicamente, não há maneira de saltar por cima disso. E depois, colocou-se uma equipa de uma gestão internacional, de uma capacidade internacional de gestão, que conduziu a empresa ao pagamento total da dívida. E também em tempo recorde. Lembro-me, eu visitei muitas vezes a HCB já há muitos anos, e eu lembro-me quando, já quase nos últimos anos do Dr. Paulo Mchanga, eu fui lá visitar a ele, a convite dele mesmo, e já tinham quase pago a dívida toda. Quer dizer, quando entrou o Dr. Pedro Couto, praticamente a dívida já estava no fim, e o Pedro Couto concluiu o pagamento da dívida. Portanto, eu penso que a gestão que tem sido colocada na HCB, sobretudo desde a reversão para cá, tem sido uma gestão muito profissional e que garante os níveis muito altos, padrões internacionais de rendimento e de gestão, razão pela qual esta empresa paga todas as suas contas, dá dividendos todos os anos ao Estado, que é o seu principal acionista, mas também desde 2019 já tem um número grande, quase 7 mil e tal acionistas, pequenos acionistas, a quem também dá dividendos. E dá dividendos de forma crescente. Quer dizer, no primeiro ano, alguns tinham um pouco de dinheiro, foram recebendo crescentemente. E este ano dizem que os valores recebidos foram 4, 5 vezes mais altos do que os primeiros valores recebidos em 2020. Por causa de, quer dizer, claro, foram crescendo. Isto é, há uma alta valorização do valor de cada ação em cada ano que passa. Isto devido aos rendimentos crescentes que a empresa vai conseguir. E eu penso que a HCB, caminhos de ferro, se calhar falta ouvirmos mais os relatórios sobre os caminhos de ferro, mas acho que a HCB e Caminhos de Ferro são duas empresas emblemáticas de Moçambique e que devem ser muito acarinhadas e devem ser geridas em moldes altamente profissionais para garantir que continuem a garantir a sobrevivência do povo moçambicano e alimentar o povo através de várias obras. Por exemplo, lá no dia da conferência dos 50 anos, houve uma assinatura de um memorando entre o governo da província de Tete, o governador Viola, mas o PCA da HCB, e depois projetaram o que está sendo feito em Xitima, a sede do distrito de Caborabás. Aquilo que está acontecendo em Xitima, daqui a um ano, se calhar, alguém chegando em Xitima é capaz de pensar que chegou na Europa. Está-se a fazer um investimento massivo, um investimento colossal, e a transformar a pecuária local, a agricultura local, e uma série de outros empreendimentos que estão a surgir lá para empregar a juventude local, e uma série de atividades muito, muito desenvolvidas e muito interessantes. E eu penso que está de parabéns a HCB pelos 50 anos. É uma empresa que realmente orgulha Moçambique, e está de parabéns a gestão ou as várias administrações que têm sido colocadas e que têm mostrado muito rigor na gestão e muita abertura também para aquilo que andamos a discutir com os outros, o conteúdo local, etc. Eles trabalham já com conteúdo local
sem que tenha havido nenhuma legislação que os obrigasse, mas a sua ação de responsabilidade social é visível. Eles fizeram o grande hospital do Zumbo, fizeram o hospital de Moeda, fizeram muitas outras questões, mesmo em Tete, criaram o Instituto Superior Politécnico de Tete, e que apetrecharam constantemente, e modernizaram a Vila de Songo, modernizam uma série de coisas. Portanto, eu penso para entrar para ela agora. Eu acho que esse é outro assunto. Eu gostaria que a LAM fosse como a HCB, porque a LAM no passado já apareceu uma empresa igual à HCB. Lembra naqueles anos, 82, 83, a LAM, quem trabalhasse na LAM era uma pessoa da elite. Eu lembro, eu vivia em Nampula, para tomar café você tinha que ter um amigo da LAM ou de entreposto, porque são uns que tinham coisas que nós não tínhamos. Nós, o povo, tínhamos que ir formar bicha na Direção Provincial do Comércio para pedir lá uma senha para ir ter com um indiano, conseguir 1 quilo de arroz. Os trabalhadores da LAM eram uma elite. Os trabalhadores da HCB também. Fui em 1984 para a HCB. E aquilo era um país dentro do nosso país. Quer dizer, aquilo tinha um supermercado próprio, tinha toda a sua vida organizada. 84 é o ano das carências mais atrozes aqui que tínhamos. Não havia nada, as pessoas só comiam repolho, não havia folha de chá, não havia nada nas lojas, não havia nada. E na HCB havia tudo isso. Quer dizer, são empresas muito pujantes, muito fortes, e que dizia-se naquela altura que a HCB era aquilo porque era gerida pelos portugueses. Agora, desde 2007 para cá, já vão bons anos, e a HCB está em pé, a HCB está a funcionar, a HCB está a dar rendimentos, a HCB acabou de pagar a dívida que tinha, a dívida que o país contraiu para pagar a Portugal pela reversão, que era uma dívida colossal, era quase $1 bilhão, mas conseguiu pagar e está aí, as coisas estão em condições. Eu penso que está de parabéns. Oxalá, quer dizer, esta empresa é modelo, mas oxalá este modelo de gestão seja replicado para as outras empresas do setor empresarial do Estado e que sejam a mesma coisa, quer dizer, haja a mesma seriedade que há na HCB e que há também nos Caminhos de Ferro e noutras empresas que devem também ser, mas não tenho muito conhecimento da boa reputação de várias empresas do setor empresarial do Estado. Tenho conhecimento, pelo menos, dos Caminhos de Ferro, da HCB, e as outras são aquelas que o Estado tem uma participação minoritária, em que, pronto, até o falecido Marcelino dos Santos um dia desabafou. Eu gostaria de saber quem é que disse que Moçambique só deve ter 4% na Mozambique. Quem é que decidiu isso? Quem tomou essa decisão? E não apareceu quem tomou a decisão, mas foi tomada, pronto. Um país inteiro como nós só ter 4% num megaprojeto como a Moçambique. Mas isto tudo para dizer que está de parabéns a HCB. Exato. Vamos avançar então para outro tema. Elegeu a visita do presidente Daniel Chapo ao Ministério das Finanças, mas também ao seu braço, digamos, financeiro, que é a autoridade tributária, e tendo deixado lá recomendações muito importantes. O que acha dessa visita? Daniel Chapo elege visitar o Ministério das Finanças. Tem algum sentido histórico? Tem um sentido muito peculiar, na minha maneira de ver. É como quem diz, ele começou por onde devia começar. Certo. Começou do sítio próprio. Começou do celeiro, para ver como é que o celeiro está, para depois ver o resto da vida aqui em casa. Começou do sítio apropriado. E não só começou por ter ido, mas também o tipo do trabalho realizado, o tipo de orientações deixadas, o tipo dos setores visitados. São setores nevrálgicos da nossa economia. São aqueles que asseguram a estabilidade econômica do país,
como ele disse mesmo lá, diz que o Estado não vive de boas intenções. O Estado vive da arrecadação de fundos, arrecadação de receitas para alimentar o Estado. Até disse mais, que há uma teoria que quando a gente não consegue arrecadar receitas suficientes, recorremos à ideia de que não temos que cortar despesa. Quer dizer, nós fizemos um cálculo da nossa despesa e o cálculo da receita. E se falharmos na receita, a teoria é que vamos cortar despesa. Mas cortar despesa até quando? Quer dizer, quando cortamos despesas, estamos a adiar a realização do planificado pelo Estado. Portanto, o Estado não está a funcionar corretamente quando a teoria do Estado é andar a cortar despesas. O Estado tem que ter receita suficiente para realizar despesa, para realizar os seus gastos. Então, eu penso que foi muito importante. E também falou da corrupção. E, aliás, até visitou a unidade de apreensão de ativos, de gestão de ativos. Ativos, recuperação de ativos, recuperação e gestão de ativos. Então, ele até disse que, bom, isto mostra que a corrupção não compensa. Vejam lá, temos aqui vários ativos recuperados que estão sendo vendidos em asta pública, cuja receita reverte outra vez a favor do Estado. O que é que o corrupto ganhou? O que é que o criminoso que andou a envolver-se em crimes, em andar a desviar dinheiro do Estado para fazer falcatruas, adquirir vários bens desnecessariamente, o que é que ele ganha? Não ganha nada. Portanto, eu penso que foi uma visita não só necessária, como uma visita pedagógica, no sentido de mostrar aos próprios trabalhadores do setor financeiro do país, do Estado, setor financeiro do Estado, de que o governo está atento ao que eles fazem. O presidente está atento à atividade deles. O presidente não está alheio àquilo que são os seus desafios, as suas preocupações, mas também não está distraído daquilo que eles devem fazer. E deixou orientações muito precisas, muito claras, e fez vários apelos para que eles usassem da sua criatividade para o alargamento da base tributária, e pensar em outros impostos, pensar em novos tipos de impostos para alargar a base tributária e fechar os buracos por onde foge o dinheiro do Estado. Até chegou a dizer uma coisa interessante, que aqui não há falta de dinheiro. O problema é que o dinheiro não está sendo canalizado para o sítio onde devia ir. Então, é preciso pessoas agirem, é preciso toda a gente agir. Até disse que é por isso que vocês são uma autoridade, vocês são paramilitares. É exatamente para irem buscar as receitas todas, mesmo que pareça difícil chegar lá. E eu penso que foi uma visita extremamente útil. E eu penso que o presidente, ao longo claro que este semestre já acabou, mas se pudesse, ao longo deste ano, pelo menos escolhia 5 ministérios. Este da Economia e Finanças já está. Mas mais 4 ministérios importantes, visitá-los e ficar lá, tentar compreender como funciona. Alguns até podem visitar durante 2 dias, para entender bem como funciona. Quer dizer, pode ir trabalhar hoje, voltar no dia seguinte, ver. Um deles é o Ministério da Agricultura. Eu penso que o presidente não pode falhar e ir ao Ministério da Agricultura. Saber o que é que faz o Ministério da Agricultura? Quais são os projetos que tem e como é que os realiza? E aqueles projetos que se falaram nos anos anteriores, onde é que pararam? Porque, Mas, com relação a esse tema, nós ficamos de tratar na próxima semana uma avaliação ministério por ministério. Até podemos começar pela agricultura nessa altura. Exato, podemos começar por isso. Deixa o seu critério, mas na próxima semana tentarmos dedicar o programa a uma avaliação dos ministros e a sua atividade nesse primeiro semestre. Exatamente, boa coisa. Porque, de facto, há coisas que... Eu ouvi o Roberto Tibana dizer que, alguns dirigentes parece que foram apanhados num bar dizer, vem aqui dirigir. Quer dizer, não tem perspectiva da direção, não tem ideia, não tem plano, não tem... não vai lá para mudar nada, vai lá para estar. Não pode. Então, é preciso algumas burocracias internas. O presidente, como é novo, ainda tem vantagem. Quando é novo, ainda pode fazer. Quando já está lá dentro, no segundo mandato, não consegue fazer isso. No segundo mandato... Esta equipa do Ministério das Finanças
É credível, olhando para aquilo que são os desafios que o país tem? Eu acho que é credível, sobretudo 3 pessoas que estão lá. A própria ministra, que é uma pessoa muito rigorosa, e o doutor Amílcar Tivani, que é o secretário de Estado do Tesouro e Orçamento. Penso que é uma estrela em economia, é uma pessoa muito útil e muito humano na maneira como tratam as coisas. Portanto, eu penso que essas 2 pessoas, mais o próprio Aníbal Mbalango, que foi colocado agora, havia um pequeno desvio no passado, quer dizer, estávamos para entrar numa rota de brincadeira, mas corrigiu-se. Qual brincadeira? Bom, não, vamos desenvolver no outro dia. Mas eu penso que corrigiu-se a tempo e a autoridade tributária, quer dizer, há muitas coisas que estavam a acontecer debaixo da autoridade tributária. Tínhamos uma direção-geral das alfândegas em que o próprio diretor-geral estava sendo acusado em tribunal com um desvio de 5 milhões de meticais, uma série de coisas. Muita coisa que estava a acontecer, que penso que, com uma boa direção, isso não deve voltar a acontecer. Isso não pode voltar a acontecer. As alfândegas que estão debaixo da autoridade tributária tem que ser um setor de meter dinheiro no Estado, não um setor de enriquecimento ilícito dos seus próprios dirigentes. E eu penso que corrigiu-se essa falha que estava a acontecer e deve-se corrigir mais outras falhas na gestão de todo o país, na gestão de vários recursos. Esses setores são estratégicos para meter dinheiro no Estado. O grande problema é que no nosso país, quando você trabalha lá, você que fica rico, o Estado continua pobre. Não pode ser assim. Não pode ser assim. O funcionário das alfândegas, o funcionário da autoridade tributária, não pode se destacar ele por ser rico e todos os anos dizer que não conseguiu cumprir as metas. Não pode ser assim. Então, o objetivo das alfândegas, o objetivo da autoridade tributária, não é de enriquecer os seus funcionários, é de enriquecer o Estado. Então, se você está lá colocado, e também o presidente vincou isso, a missão deles é uma missão patriótica, é uma missão de resolver problemas do país. Não é uma missão eminentemente técnica. Não é só técnico ir tributar e coletar impostos. É uma missão do Estado. É uma missão fundamental. Então, é bom que isto aqui seja interpretado e seja inspecionado, seja controlado para que aconteça de fato. O nosso país tem várias formas de ter muito dinheiro, mas se calhar muito dinheiro fica entre algumas pessoas. E há muitas coisas que tem que se acabar para o dinheiro entrar diretamente nos cofres do Estado. Há muitas agências que se criam à volta das instituições que não servem para mais do que drenar dinheiro. Há um empresário que me perguntou, aquilo que se faz na Cudumba, o Estado não pode fazer sem ser uma empresa que faça aquilo. O Estado não pode escanear as suas mercadorias, é preciso uma empresa para fazer aquilo. O Estado não pode colocar um scanner para ver as mercadorias. Portanto, há muita coisa, nem quero discutir isso. Mas eu queria elogiar o trabalho que o presidente foi fazer lá e dizer que deve continuar a fazer e ir a outros ministérios, porque é preciso acordar e depois o senhor presidente não esquecer a promessa que fez no dia 15 de que os ministros vão assinar o contrato-programa para nós vermos o desempenho de cada ministro. Até aqui não se voltou a falar desse assunto. E eu gostaria de ver os contratos-programas de serem divulgados publicamente para nós termos a oportunidade de os acompanhar e ver se estão a ser desempenhados ou estão a ser cumpridos ou não. Portanto, penso que está de parabéns o presidente por ter ido ao Ministério das Finanças e à Autoridade Tributária. Exato, Salomão. Então, assumimos aqui o compromisso. Na próxima edição, nós faremos aqui uma espécie de avaliação. Sei que não vai ser possível, se ela fazer uma avaliação de todos os ministros, podemos depois vamos fazer. Ver, esses 3 meses, 5 meses que os ministros estão lá, o que é que tem feito? O que é que tem transparecido deles? Porque o público sabe através daquilo que os próprios ministros dizem, ou que mandam dizer.
Então vamos ver o que é que tem estado a acontecer. E eu acho que é correto isso, porque ser ministro não é um privilégio. Ser ministro é um trabalho, é um dever, é um sacrifício. Muita gente pensa, eu estou bem porque fui escolhido para ser ministro. Não. Ser ministro em outros países, é a pessoa que foge quando alguém lhe chama para ser ministro. Foge, diz que eu não posso, tenho outras coisas a fazer. Aqui não, as pessoas fazem lobbies para irem lá. Por quê? Porque quando chegam lá é relaxamento total. É relaxamento total, muitas vezes você nem tem ideia o que é aquilo. Vai passar a vida a perguntar aos diretores nacionais como se faz, como não se faz. E a liderança do ministro fica diluída. Portanto, é muito bom que a gente comece a perguntar o que é que o ministro fulano faz, o que é que o ministro fulano fez desde que apareceu lá. Pelo menos coisa que o público possa reconhecer como um avanço de uma atividade pública, uma atividade suscetível de mudar a vida das pessoas. Exatamente. Então, Salomão, mais uma vez, muito obrigado por esses minutos que fizemos aqui o programa Semana com o Salomão Moiana. Novo encontro fica marcado, obviamente, para a próxima semana, no próximo domingo. Então, não deixe de ver esta avaliação que Salomão começa a fazer a partir do próximo domingo do desempenho do Executivo, dos seus membros, e tendo em conta que estamos já a caminhar para o fim do primeiro semestre, é a altura de avaliarmos de fato os ministros e ver qual tem sido o seu desempenho. Boa noite, até a próxima.